Fala pessoal, tudo bem? Professor Werlen para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Antes de começar a aula de hoje, vamos relembrar o que nós falamos na última aula. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre a gravidez precoce no Brasil. Foi o nosso último tema do nosso eixo voltado para a saúde, né? Professor, então quer dizer que nenhum outro tema pode aparecer? Claro que não. Nós temos vários temas, mas eu busquei ali algumas estratégias argumentativas, algumas áreas do conhecimento, algumas propostas para você resolver essa redação, então você pode encaminhá-las a se surgir algum outro tema diferente daquele que nós trabalhamos. E nós trabalhamos ali a gravidez, né? Mas a gravidez voltada na vida do adolescente, gravidez precoce. E eu mostrei a vocês que como que a falta de políticas públicas pode ocasionar, pode aumentar ainda mais a problemática. Falamos um pouquinho sobre a Constituição Federal, que ela é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico. E ela diz que ela assegura que todos têm direito à saúde. Como a gravidez precoce é um problema de saúde público, esse direito não está sendo assegurado na prática, apenas na teoria. E nós temos ali o aspecto voltado para os GOMIFs. Lembra o que é? Não lembra? Volta para a última aula que você vai relembrar cada um desses ali. Queridos, o que nós vamos trabalhar nesta aula? Na aula de hoje, você vai se portar enquanto corretor do Enem. Você vai ser aquele professor, aquele profissional de língua portuguesa, aquele profissional formado em letras que tem um curso feito pelo INEP para corrigir o seu texto. Você faz a sua redação e essa redação vai chegar, né, via, né, uma plataforma para esse rapaz, essa pessoa que vai corrigir o seu texto. Então, esse material é um material inédito. Em toda a história do Enem, nunca liberaram esse material para nós, né, professores, como também para vocês, alunos. Mas, por conta da pandemia, para vocês preparar, melhorar o seu desenvolvimento, melhorar o seu preparo para o Enem, disponibilizaram aí o INEP, liberou esse material. Nós já falamos até na nossa primeira aula e mostramos até os links como que você pode adquirir esse material. E esse material aqui, ele vai trabalhar sobre a competência 2. E na competência 2 não é simplesmente uma competência, ele vai trabalhar vários aspectos. Vai trabalhar a avaliação da abordagem do tema, e nós vamos conversar sobre isso hoje, avaliação do tipo textual, avaliação do repertório e descrição dos níveis. É muito interessante colocar para vocês o seguinte, que é uma aula extremamente teórica, mas importante. A aula temática é gostoso, que a gente vai conversando, que a gente vai debatendo, você tem conhecimento, aconteceu na sua família, aconteceu na sua escola, na sociedade, enfim. Mas aula teórica precisa. E por isso nós sempre vamos mesclar. Trabalhe um pouquinho a aula temática, alguma coisa voltada para algum eixo, e também uma aula voltada para a construção do seu texto, mais ali voltada para a teoria. Perfeito? Olha só, então o que tem ali? Nessa parte vai ter a matriz de referência para a correção, voltado para a competência 2. Não quer dizer que o seu corretor ele vai pegar a sua redação e vai corrigir, né, como diz a Deus dará. Não, ele vai corrigir de uma forma coerente. Ele tem como se fosse um esqueleto, um material que ele precisa olhar. O seu texto chegou próximo a esse, ou alcançou todas as definições dessa matriz. Você recebeu, no caso aí, a nota 200 da competência 2, né? E ele vai mostrar nessa parte também, nós precisamos avaliar enquanto corretor, e hoje você vai ser aquele que vai corrigir a sua redação e, quem sabe, a redação dos amigos. Vocês podem, principalmente redações que são feitas, né, no Word, você pode trocar com seus amigos para corrigir a redação do outro. Beleza? Então nós vamos trabalhar nesse aspecto. Como que o participante se apropria da proposta de redação? Eu tenho uma proposta, como que eu vou trabalhar, os conceitos de várias áreas do conhecimento e o limite estruturais da tipologia textual do texto em prosa, tá? Nós vamos falar do texto em prosa e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá, meu aluno. Esses textos que eu estou lendo para vocês, nós vamos fazer uma leitura, né, bem criteriosa, são textos para o corretor, não é para o aluno. Então, por isso você vai falar, pô, mas isso aqui não é para mim. Sim, mas se você conhece, né, se você começar a conhecer a mente do corretor, o que ele vai buscar, os erros da sua redação, a sua redação vai ficar fácil e o meu, ó, vem logo. Olha lá, a competência 2 exige uma avaliação bastante atenta, pois é a partir da abordagem do tema e adequação ao tipo textual, né, que as outras competências A1, A3, A4 e A5, elas vão ser avaliadas, elas vão ser organizadas.
Por quê? Se você não adequar ao tema ou adequar ao tipo textual, a sua redação, na maioria das vezes, ela vai ser levada a zero. O que é o tema? O que é o tipo de texto? Galera, nós temos que entender que o tema é uma frase temática que ele vai apresentar para você. E o tipo de texto? Dissertativo, argumentativo. Precisamos colocar isso em evidência. O tema é alguma coisa e o tipo de texto é outro. Porque às vezes eu pergunto ao aluno, nem qual é o tema você acha da prova do Enem? O tema é dissertação argumentativa. Não, isso aí não é o tema, isso é o tipo. Qual é o tema? O tema, o que pode cair? O eixo temático, lembra? Agora, o tipo é a forma que você vai escrever. Olha lá, termos importantes. Tema é definido a partir de uma frase temática, apresentada na prova de redação. Nós temos ali essa prova que já caiu no Enem, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. O tema, ele precisa, isso é muito interessante colocar na cabeça de vocês, meu aluno, na sua cabeça, que ele precisa aparecer de uma forma completa. Eu não posso apresentar uma redação só como manipulação, eu não posso apresentar uma redação só como o controle dos usuários, eu não posso fazer uma redação apenas com a internet. Uma dica que eu dou a vocês, para vocês não fugirem do tema ou fazer o tangenciamento que nós vamos falar, é usar todas essas palavras. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o tema ele precisa ser trabalhado de forma completa e você precisa olhar todo o seu texto. Será que eu estou trabalhando? Será que eu estou fugindo do tema? É isso, porque às vezes, qual é o tema? Manipulação. Vou fazer uma redação sobre manipulação. Não é esse o tema. Você resumiu de forma errada, equivocada. Manipulação, quando alguém perguntar qual foi o tema, manipulação do comportamento do usuário sobre controle de dados. É isso aí, você vai falar toda essa frase temática. Perfeito? E olha lá, preste bem atenção. Olha o que ele fala para o corretor. E ele chama a atenção do corretor. Atenção, textos que abordem exclusivamente tecnologia, mídia, e outros assuntos sem sequer mencionar a internet ou qualquer elemento do universo da internet não serão, não terão abordado sequer, o assunto. Como que eles vão ser avaliados? Sabe como? Fuga do tema. Então perceba que a preocupação que eu tenho é que você utilize todas essas palavras, o texto completo, para não acontecer isso aí. Então o corretor vai falar, olha, o INEP fala para o corretor, olha o texto do aluno, vê se ele abordou por forma completa. Ou se você colocou... O interessante mesmo é você trabalhar tudo na introdução. Mas às vezes você pode jogar alguma coisa na introdução, no desenvolvimento 2, mas sem fugir do tema. Tome muito cuidado com isso. O que é tangenciar o tema? É um outro aspecto que também envolve a sua correção. A tangência caracteriza por uma abordagem incompleta. Uma abordagem incompleta, ou seja, o cara toca só no tema, mas não falou. E essa abordagem parcial demonstra que o candidato tem dificuldade de interpretação de texto. Ele tem dificuldade de interpretação de texto. E ele vai falar, olha, esse menino só falou sobre, por exemplo, que nós falamos ali no tema, só sobre a internet. Mas falou controle de dados na internet, mas não usou a forma completa. Mas ele não se aprofundou. É por isso que eu falo com vocês, queridos, olhem o tema e trabalhem por completo. Outra questão ali, traços de outros tipos textuais. Você deve ter trabalhado nas escolas de vocês, por exemplo, no primeiro ano nós trabalhamos muito com a narração, o tipo narrativo dentro dos gêneros, vocês vão trabalhar isso em língua portuguesa, estão trabalhando, nós temos aspecto voltado para os contos, para as fábulas, nós temos depois os textos descritivos, os receituários, nós temos os textos injuntivos, na verdade, os receituários, e assim sucessivamente, nós temos vários outros textos. Então, não tem como você escrever uma redação apenas com o critério da dissertação argumentativa. Obviamente, às vezes você vai escrever um texto e você quer fazer uma pequena narrativa do livro Vidas Secas, por exemplo. Então você vai fugir um pouquinho da dissertação e vai para a narração. Mas olha o que o corretor fala, olha o que o manual do corretor fala. Olha, há traços constantes de outros tipos textuais nas redações que apresentam características de outro tipo, em muitos momentos. Mas nós precisamos, você aluno, precisa atender ao tipo dissertativo argumentativo.
Eu não posso pegar uma redação e essa redação ser praticamente toda narrada. Às vezes o meu professor disse que a minha redação está muito descritiva. Tá muito. Sabe por quê? Você não utiliza a palavra com juízo de valor. O que são palavras com juízo de valor, pessoal? Não lembro. Não lembra? Volta à nossa aula. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre a questão da negligência, a questão da omissão, a questão do preconceito. Tudo isso volta com uma opinião. Juízo de valor é uma opinião que você tem sobre determinado assunto. Quando você fala o seguinte, olha, o Estado é negligente, já mostra um juízo de valor, que é a ideia da dissertação argumentativa, que você precisa ter um posicionamento. Um outro assunto muito importante que alunos do ensino médio têm esse costume, infelizmente tem essa falha, que são partes embrionárias. Opa, aula de biologia! O professor agora vai ensinar, eu não sei nem o que é parte embrionária da biologia, mas na língua portuguesa, partes embrionárias é o quê? São frases curtas. Ué, sim, às vezes você escreveu uma redação, uma introdução com 2 linhas. Falou nada. Uma conclusão com 1,5 linha. Calma aí, não faça isso. Geralmente, é aquilo que nós falamos, a sua redação vai depender também do tamanho da sua letra, então dê uma olhada nisso aí. Olha, fiz a introdução com 5 linhas ou 4. Nunca deixe uma parte do seu texto com menos que 4 linhas. É uma dica que eu, professor R, deixo a vocês, porque senão vai ser classificado como partes embrionárias e nós vamos mostrar para vocês o que é isso aí. E o que é o repertório sociocultural, que também é avaliado na sua redação? Repertório sociocultural é qualquer informação, citação, fato, experiência vivida que vai contribuir para a sua argumentação. Vai contribuir para o argumento, a discussão proposta por você, meu participante. Lembra que esse texto é para o corretor, mas ele está falando o seguinte, corretor, você, rapaz, ei, você que vai corrigir a redação do meu aluno, preste bem atenção, dê uma olhada no repertório sociocultural dele, ajudou na argumentação. Eu não posso deixar um repertório solto. Ocorre que às vezes vocês pegam na internet, repertório que encaixa com qualquer tema. Vou usar. E fica solto, não faça isso, não é uma frase solta que você vai deixar ali. Você precisa mostrar para o corretor por que você colocou aquela frase. Olha lá. E nós temos a outra questão. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Pare o que você está fazendo e preste atenção no tio aqui. Repertório baseado nos textos motivadores. Eu já ouvi que minha professora disse que eu posso copiar do texto motivador. Eu já vi na internet que posso copiar no texto motivador. Eu vi... Olha que o manual do corretor diz. Na dúvida, galera, vamos para a teoria. Não fica no achismo. Olha, eu estou na dúvida que o professor R falou isso, a professora fulana falou isso, ou eu vi na internet fulano... Na dúvida, pega o manual. Olha, eu vou pelo manual. E o que eu estou trabalhando com vocês é o manual. Repertório nos textos motivadores, baseado nos textos motivadores. Trata-se de repertório em que se utiliza apenas as informações já disponibilizadas. O participante pode até realizar uma paráfrase, vocês fazem muito isso, né? Bem próximo ao original, apenas trocando algumas palavras e expressões, por exemplo, mas sem ainda complementar com informações. Repertório baseado no texto motivador não é um repertório válido. Como assim, professor? Vamos supor que você escreveu uma redação e chegou ali, você pegou que naquela redação, você tem lá no texto de apoio, né, nos textos motivadores, está escrito lá que tem Jorge Amado. Jorge Amado escreveu, né, toda a sua literatura voltado para as minorias. Aí você vai lá na sua redação, conforme Jorge Amado sempre, né, tenha o seu cunho pedagógico voltados para minorias. Eu troquei as palavras, professor, mas são textos que estão no texto motivador, são ideias que estão no texto motivador. Agora, olha o que ele fala. Se o aluno extrapolar o texto motivador, como assim? Se ele ir além do texto motivador, vai ser válido. No texto motivador tem lá uma ideia de Jorge Amado. Aí você, caraca, Jorge Amado, vou usá-lo. Vem que eu vou lhe usar. Aí beleza, tem um lá de Jorge Amado. Eu lembrei que Jorge Amado escreveu um livro chamado Capitães da Areia, mas não está no texto motivador. Então eu posso falar, Jorge Amado
o grande escritor da língua portuguesa, do modernismo, perfeito, não estava no texto de apoio. Jorge Amado estava, mas eu extrapolei o texto de apoio, eu fui além, né? Jorge Amado, escritor do modernismo, escreveu nas suas obras, por exemplo, em Capitães da Areia, a vida de alguns meninos, né, que eram considerados minorias, que passavam por dificuldade. Perfeito. Então, quer dizer o seguinte, às vezes os meninos falam, pô, professor, se minha ideia tiver no texto de apoio, eu não devo usá-la? Meu amigo, se a sua ideia está no texto de apoio, geralmente você tem algo a mais. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que ele vai olhar, é só uma cópia. Não, não é uma cópia. Ele colocou mais informações, olha, ele colocou aqui o livro, ele colocou aqui que é modernista, ele extrapolou, ele não só trocou as palavras. Aí vai ser um repertório válido. Fora isso, o repertório vai ser fraco e você vai perder a nota com isso aí, meu amigo. Repertório não legitimado, ó, trata de um repertório que se utiliza informações, fatos, situações sem respaldo. Não está na área do conhecimento e nós vamos mostrar exemplos para vocês isso aqui. O legitimado, obviamente, vai estar dentro de uma área do conhecimento, por exemplo, a música, por exemplo, a literatura, por exemplo, os filósofos, por exemplo, os aspectos voltados até mesmo para os dados científicos. Todos esses são classificados como repertórios legitimados. Então, o que é um repertório legitimado? Professor, ali, ó, conceitos e definições. Segundo o dicionário Aurélio, entende violência como... Aí, beleza, é um conceito, é uma definição. Fatos ou períodos históricos reconhecidos, geralmente que você estudou ali com o seu professor de humanas. Entende? Olha, o professor estudou isso aqui, encaixa com o meu texto. Referência a autores, filósofos, poetas, obras, pessoas da área também cultural. Eu posso jogar no meu texto. Referência a meios de comunicação conhecidos, como rede social, mídia, né? A mídia como todos os jornais. Olha que legal. O próprio manual dá o exemplo. Você pode usar uma reportagem do Globo, você pode usar uma reportagem da revista Veja, né? Da Rede Globo, da Folha de São Paulo, enfim. Você pode usar tudo isso aí. Aí então quer dizer, professor, se eu for escrever uma redação e eu vi uma reportagem que deu no Jornal Nacional sobre gravidez na adolescência, eu posso citar? Posso. Você vai ter que articular o seu texto ali. Né? Em reportagem do Jornal Nacional, mostrou que eu não lembro a porcentagem, mas aproximadamente boa parte das alunas, das meninas que, né, passam pela gravidez precoce, não tem contato com o processo educativo voltado para sexualidades, métodos. Perfeito. Você utilizou um repertório. Nós vamos falar sobre isso. Olha só. Informações atribuídas a essas fontes não serão consideradas repertório legitimado se estiverem presentes no texto motivador. Então, se todas essas informações, você buscou várias, está no texto motivador, não será legitimado. E o que eu vejo de vários vídeos, né, na internet falando sobre que você pode copiar, copia lá, joga para tirar nota. Sim, às vezes o menino pode tirar um 600, pode tirar um 700, mas não vai tirar o que nós precisamos, que é a nota 1000. Ele não vai ser legitimado, você vai perder ponto nessa competência, meu aluno. E essa competência é a competência mais fácil e, para mim, é a mais importante. Na verdade, eu vou falar para vocês que todas as competências são fáceis e importantes, mas sim, você precisa dominá-la. Olha lá, mas eu posso colocar qualquer coisa, professor? Não. O seu repertório ele precisa ser pertinente. O que é? Ele vai ser avaliado dessa forma. Olha, pertinência. Trata da associação do repertório legitimado, lembra, com alguma área do conhecimento, a alguns elementos do tema. Perfeito. O seu repertório ele precisa ser produtivo. Como assim produtivo, professor? Não basta você jogar. Olha lá, ocorre o uso produtivo de um repertório legitimado e, né, pertinente ao tema quando o participante ele faz o vínculo do seu repertório com o quê? Com a proposta, ainda que de forma pontual. Por exemplo, se você colocar assim, a Constituição Federal, norma de maior hierarquia do sistema jurídico, assegura a todos o direito à saúde. Entretanto, os idosos estão passando necessidade. Mas por que você colocou a Constituição Federal se você não falou dela? Ah, eu coloquei só para introduzir minha redação. Foi um repertório até mesmo pertinente, mas não teve o uso produtivo. Então, não vai ser, você vai ter a nota, mas não vai alcançar 200 pontos que nós aguardamos. Perfeito? Olha isso aí, como que é avaliado o repertório. Perceba nesse trecho aí que o menino, né, o aluno, ele começa aí com Kant. Segundo Kant, blá, blá, ele começa falando. Mas
Observe, é um repertório produtivo. É um repertório produtivo? É um repertório que tem área do conhecimento? Tem, professor. Filosofia, encaixa com sociologia, perfeito. Mas olha o que o corretor vai falar. Olha o que o corretor, olha, o participante apresenta o repertório, né, na referência ao conceito de menoridade de Kant. Trata-se de um repertório legitimado pelas áreas de conhecimento e com pertinente ao tema. Trata-se do repertório. Né? A informação utilizada associa-se aos elementos da proposta, da manipulação. O repertório é pertinente. Eu nem vamos prolongar muito, mas eu só quero que você grave isso aqui. No entanto, ele não fez o quê? Não há um vínculo pontual entre o repertório apresentado e a discussão do texto. Portanto, não é produtivo o repertório. Olha ali. Não há o uso produtivo. Como assim, professor? Ele não vai aceitar? Ele não vai olhar aquilo ali como repertório perfeito. Poxa, mas encaixou com o texto. Mas você precisa fazer retomadas. Precisa falar por que você utilizou, por que você fez a referência nisso aí. Então você jogou a citação ou a referência, faça retomadas constantemente. Olha esse outro texto. Esse outro texto, ele vai trabalhar um pouquinho com a Constituição. Nós estamos acostumados. Mas será que a Constituição encaixaria de uma forma perfeita, eficaz para esse tema que nós estamos trabalhando, a questão da manipulação? Veja só. Olha o que o cara fala. Olha o que o corretor, né, o manual do corretor apresenta. Nesse trecho, verifica-se que o participante apresenta um repertório legitimado, né, na menção à Constituição de 1988, sem pertinência ao tema, sem pertinência ao tema de forma direta, ou seja, a Constituição naquele não falava da manipulação. Olha lá, observe que o texto, todos são livres e possuem liberdade de escolha, não segura os elementos do tema, manipulação, comportamento e controle de dados, nem associa a internet. Percebe que você leu essa palavra, professor, e não é pertinente, então, nossa, coitado desse candidato, coitado desse rapaz, coitado dessa menina que escreveu esse texto. Contudo, a pertinência, olha que maneiro, a pertinência ao tema é encontrada, né, no uso produtivo, que o participante faz desse repertório legitimado, visto que ele vai vincular a ideia de liberdade à falta de privacidade que os usuários têm, né, que enfrentam no mundo virtual, recuperando o elemento manipulação do comportamento. Olha que interessante. Então, um repertório que não era produtivo, que não era, né, era legitimado, mas não era produtivo para ali, para aquela proposta, como ele fez a retomada, ele falou, olha, nós temos liberdade de escolhas. Tá, mas o que tem a ver? Eu acredito que deveria ser algo voltado diretamente para a manipulação. Entretanto, quando há manipulação, essa liberdade prescrita pela Constituição, ela não é levada em consideração. Então ele faz aquela retomada, aí o corretor vai falar, aí sim, você utilizou. Mesmo que ele deixasse solto, queridos, aí não seria aceito. Beleza? Então nós temos alguns níveis para ser trabalhado. O nível 1 é o pior. Ele tem um valor de 40 pontos. Eu tiro 40 pontos na competência, sim. Quando você tangenciou o tema. Tangenciou, você só tocou e não fez nada. Né? Ou o seu texto tem ali um aglomerado de palavras, você falou de qualquer jeito, ou tem trechos de outros tipos textuais, que nós já falamos isso com vocês. Vejam esse texto voltado para a tangência. Percebam que esse texto, quando nós falamos tangência, ele só trabalhou o quê? Só a internet. Ele vai trabalhando dentro desse texto aí, que é a internet, pode ser utilizado para o trabalho, pode ser utilizado para estudar, mas tá, o texto é para falar sobre isso? Tem a ver com a internet, mas é manipulação, controle de dados na internet. Então, aconteceu a tangência. Ele não vai passar do nível 1 se aconteceu isso aí. Aglomerado de palavras. Aí, meu amigo, o que acontece? A pessoa vai falando. Mesmo que ele apresentou uma hora ou outra ali a palavra internet, a palavra algoritmo, mas o texto dele não dá nem para compreender. O texto desse participante ele foi falando de outras coisas que não tem lógica. Então, ele não vai passar do nível 1. E, principalmente, traços constantes de outros tipos textuais. Percebam que esse texto aí ele vai trabalhar aspectos de outros tipos. Parece que ele está fazendo ali uma narração,
Olha, vamos pesquisar, fizemos isso. O participante ele não está argumentando, ele está contando uma história. Aí você não passa do nível 1. Olha lá, ó. Ao analisar a estrutura textual, verifica-se que o trecho destacado, linhas 16 e a linha 28, apresenta um relato, né, extenso em primeira pessoa do singular, que é característica de uma outra tipo. Qual outro tipo? A narração. Lembra quando nós falamos do aspecto da narração? Sim, e você vai ficar preso no nível 1. Olha esse outro aspecto. Preste bem atenção. Aparentemente parece ser um texto simples, né? Esse é um texto até bacana, mas perceba que ele começa com um travessão. Olha lá, um travessão ali, um travessão lá. O que acontece, professor? Mas isso aí é um erro? Poxa, ele colocou aquele travessão talvez para, né, estipular a ideia do recuo de parágrafo. Quanto à tipologia textual, né, embora o texto ele atenda ao dissertativo argumentativo, observe se apresente marcas constantes de enumeração no início dos parágrafos, que eu apresentei para vocês ali. Então, isso aí não faz parte da dissertação argumentativa. Eles vão configurar o texto do participante como texto escrito em tópicos e também vai ficar preso no nível 1. O nível 2 vai trabalhar, ele trabalha a abordagem completa do tema, mas ele vai ter alguns problemas que eu vou apresentar para vocês. Qual o problema ali? Partes embrionárias. O que são partes embrionárias, professor? Às vezes a pessoa colocou introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentou o texto como um todo, mas perceba ali, ó, naquelas linhas ali, no primeiro parágrafo eu já tenho ali, fora do tema, eu já tenho um parágrafo começando com 2 linhas. É bem verdade que o texto, professor, mas esse texto só vai ter esse problema. Não, galera, nós temos outros problemas. Eu quero apresentar esse para vocês. Ele só tem 2 linhas, o outro já tem mais um pouquinho de linha e ele finaliza também com 2 linhas. São consideradas partes embrionárias. E a outra, que eu não preciso nem prolongar sobre isso aí, é quando nós falamos de cópia do texto motivador. Você não vai passar da competência 2, que tem um valor, né, muito baixo para o seu texto. Olha esse aqui, nível 3, professor, 120, poxa, já gostei, mais ou menos 120, o que ele vai fazer? A pessoa tem até uma abordagem completa, mas ele vai ter algumas falhas. Que falhas são essas no nível 3? Por que eu alcancei o nível 3? O repertório, né, o repertório baseado nos textos motivadores. Perceba o seguinte, que a redação foi até uma redação boa, o trecho, né? Foi até um trecho razoável. Só que, ó, de acordo com pesquisas feitas, aquilo ali estava no texto de apoio. Então, você não vai fugir desse nível e vai tirar nota baixa. Olha esse outro ali, ó. Olha o que ele fala. Verifica-se que o repertório utilizado é baseado nos textos motivadores. Isso é, ocorre uma reelaboração do texto de apoio, mantendo a ideia central. Mas o que acontece? Ele utiliza informações do infográfico, né? Ali na linha 5 e a linha 6 e a linha 7, ele vai utilizar informações do infográfico. E ele não tem repertório. Ué, professor, mas eu não posso não pegar aqueles dados. Eu sempre ouvi, né, as pessoas falando que eu posso pegar aqueles dados do texto motivador e copiar a minha redação. Gente, se fosse isso, seria muito fácil. É só pegar ali, parafrasear, meu texto está pronto. Mas não é. Mas eu falo com vocês, olhem a teoria. E a teoria diz que não é para fazer isso aí. E um repertório não legitimado. Olha esse exemplo de repertório não legitimado. Embora o participante aí, ele trata, né, um aspecto, ele faz até como uma definição, a internet, a tecnologia, integra. Mas só o que ele está falando ali? Da onde ele tirou isso? Qual é a fonte? Quem disse isso? Não colocou repertório não legitimado. Não vai ser classificado como, né, um repertório. Olha o nível 4, mais ou menos a pontuação de 160. Ele faz até a abordagem completa, mas ainda com alguns erros. É aquilo que eu falei com vocês, sem o uso produtivo. Lembra do uso produtivo? Inclusive, esse texto aí eu até trabalhei com vocês na última aula, ensaios sobre a cegueira. Na verdade, nós trabalhamos na aula voltado para a Covid, né, o coronavírus, a temática do eixo saúde. A pessoa vai trabalhando, mas vocês vão perceber que ele não faz a retomada. Ele não faz a retomada das ideias. Então, cara, por que ele colocou? É até pertinente, é até bacana esse referencial, essa área do conhecimento. Mas, infelizmente, não foi eficaz para o texto. Ele não fez as retomadas. E, por último, é o que nós alcançamos, nós queremos alcançar, é o nível 5, a nota máxima de 200 pontos, que ele segue todas as ideias. Perceba que ele começa o texto falando de Skinner.
Ele vai buscando a teoria, falando do behaviorismo, uma teoria muito legal, e depois ele fala, levando isso em consideração, isso o quê? A teoria que eu acabei de falar, o meu repertório sociocultural, e ele começa a pegar aquilo que ele disse, né? Aquela ideia que ele apresentou e joga na sua argumentação. Aí sim, ele teve um uso produtivo. E a correção vai falar, olha, ele usou no segundo parágrafo uma referência do psicólogo, e ele faz a todo momento, ele verifica que essa informação é legitimada, né? Que ele trabalhou a ideia do americano ali, do filósofo americano, ele trabalha essa ideia pertinente ao tema, porque ele está falando sobre comportamento, sobre manipulação, e ele fala que o behaviorismo trabalha isso. Então, o aluno ele conseguiu de uma forma muito feliz jogar na área do conhecimento legitimada e utilizar na sua argumentação. Agora perceba esse exemplo aí. Primeiro ele começa com Eras Vargas, né? A Era Vargas, ele começa a usar um repertório legitimado, pertinente ao tema, e no segundo desenvolvimento ele, né, buscou ali simplesmente a cópia do texto motivador. Ele pegou alguns dados. Ué, professor, vai ser avaliado? Olha só, no primeiro parágrafo, a referência a Vargas, que é legitimada, né? Ele buscou estabelecer ali uma ideia da argumentação, da discussão. Então perceba o seguinte, meu aluno, que ele trabalhou ali uma área legitimada tal. Só que no segundo parágrafo, lá, ó, no segundo parágrafo, os textos destacados, que é a linha 7, linha 10, voltando lá, ó, da linha 7 até a 10ª linha ali, o que ele trabalha ali? São cópias do texto motivador. Mas olha só, no segundo parágrafo, nos trechos destacados, né, linha 7, 10, verificamos que o participante faz uso do repertório baseado nos textos motivadores, o que implicaria na avaliação do nível 3. Só que, o que faz? O que ele vai olhar? Aí que está uma sacada. O corretor, ele vai analisar a competência, o melhor nível. Você pode usar ali uma área do conhecimento na introdução, um desenvolvimento na conclusão. No segundo desenvolvimento. Ele vai avaliar aquela que teve o melhor desempenho, o nível mais alto. Portanto, esse texto, ele continua com o nível 5 voltado para o repertório. Ah, então, professor, eu posso colocar apenas um? Não faça esse erro, porque perceba que ele vai encontrar, olha, talvez na introdução você não foi tão feliz, mas no desenvolvimento você foi, no segundo você foi mais ainda. Então, você vai ser avaliado nessa competência com nível 5. Lembrando que nós temos outros níveis, né, outras ideias, outras competências para avaliar o seu texto. Recapitulando o que nós trabalhamos nessa aula, a avaliação da abordagem do tema é coisa simples. Você precisa, para resolver o problema, pega toda a frase temática e joga no seu texto. O tipo textual, fica muito esperto e para isso usar palavras, né, palavra com juízo de valor, avaliação do repertório e os níveis, se o repertório é legitimado e produtivo. Lembra sempre de fazer a retomada. E esse foi o tema da nossa aula. O que nós vamos ver nas próximas aulas? Nós vamos começar agora a trabalhar o eixo temático sociedade. Nós vamos trabalhar diversos temas que têm como o propósito analisar o comportamento, as ações da sociedade. Obrigado pela participação. Vejo você na próxima aula.